O vídeo de hoje tá assim, maravilhoso. De verdade, tá maravilhoso. Mas, antes de começar, agora que eu tô famosinho, tô blogueiro, eu adquiri um superpoder. Então eu vou dar um jeitinho aqui na minha cara e eu já volto com vocês, tá bom? Olha que incrível, super rápido, fiquei pronta, gente. É muito fácil. Vira blogueiro que você adquire esse superpoder. Hoje é um dia especial. Aproveitando que a gente tá no mês do orgulho LGBTI+, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês contando um pouco de como foi o meu processo de aceitação, como é que eu contei pra minha família da minha sexualidade, minha relação com os meus amigos quando eu contei tudo. Então fica comigo, roda a vinheta. Pra vocês saberem, não tem produtor, não tem nada, gente. É eu que produzo tudo. Então não tem produtor rodar a vinheta não, é eu que faço. Eu sempre fui uma criança diferente das demais crianças da minha idade. Eu sempre gostei de estar mais inserido no meio das mulheres, no meio de meninas. Isso é algo que meus pais, a minha família, quem era mais próximo, sempre percebeu desde sempre. Porém, não era algo que era muito comentado. Pessoas percebiam, comentavam, porém, ninguém chegava no meu pai e na minha mãe para discutir sobre o assunto. Eu acho que naquela época, que já faz bastante tempo, isso ainda era um tabu que as pessoas não falavam sobre. A gente sabe que desde sempre rolou o comentário. Eu sempre tive um jeito mais afeminado. Demonstrei desde pequeno que eu era uma criança que eu já era gay. Eu não tive um momento da minha vida que eu virei gay. Eu sou gay desde que eu nasci. Eu sempre fui gay. Mas o problema maior não é quando você é criança. À medida que você vai crescendo e entrando na adolescência, infelizmente as coisas só pioram. Então você vai pra escola, você começa já a assimilar o que você realmente é, porque quando você é criança, você é simplesmente diferente. Você ainda não tem atração por homem nem por mulher, você é apenas uma criança. Mas à medida que você vai entrando na puberdade, na adolescência, você já sabe dentro de si o que você realmente gosta. E o bullying é muito forte. Eu fui muito taxado de bichinha, de viadinho. Sofri muito com isso e isso só fez eu me reprimir cada vez mais. Então, ao invés de eu me empoderar e mostrar quem eu realmente era, isso só fez eu me fechar. Só que chega um momento da nossa vida que você não consegue mais esconder isso. Porque, de certa forma, você ocultar essa informação das pessoas, você está se anulando. Eu não conseguia demonstrar quem eu realmente era, eu não conseguia demonstrar minha personalidade. O Felipe de hoje que vocês conhecem, que chega extrovertido, não é o mesmo de antes. Eu era uma pessoa que eu me tornei muito introvertida, muitas vezes eu não demonstrava aquilo que eu queria, por muito medo do julgamento das pessoas. Então isso pra mim acabou se tornando um problema. E por incrível que pareça, nos meus 24 anos, na idade de, né, brincadeiras à parte, já não conseguia mais guardar isso só pra mim. A primeira pessoa que eu contei que eu era gay foi a minha melhor amiga, que é a Amanda. Ela é minha melhor amiga até hoje. Lembro que eu contei pra ela pelo Hangouts, que é o bate-papo do Gmail. E uma das coisas que ficou muito gravada na minha memória até hoje foi o que ela me disse. Amigo, se você é feliz dessa forma, não se preocupe com o julgamento das pessoas. As pessoas sempre vão arrumar alguma coisa pra falar. O importante é você ser feliz. Isso é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Mas aí que veio os problemas, que eu diria, não problemas, mas os desafios que eu iria enfrentar. Eu contei pra Amanda, que era minha melhor amiga, e eu tinha que contar para as outras pessoas. Eu sentia a necessidade de expor isso, de eu ser quem eu realmente era, de eu expor quem era o Felipe de verdade. Comecei esse processo de como eu iria contar isso pra minha família. Minha mãe, eu não sei se vocês já assistiram. Eu não sei se vocês já assistiram Minha Mãe é uma Peça. Sabe a Dona Hermínia? E toda vez que o filho dela tentava falar com ela, ela fazia: ai, deixa pra lá, agora não. A minha mãe fazia igualzinho. Então, algumas semanas que eu vinha tentando conversar com ela, a minha mãe fugia de mim. Aí, gente, teve um dia que teve um aniversário na casa da Amanda, da avó dela, da Dona Luzia. Ai, que saudades, inclusive, da Dona Luzia. E teve uma festinha lá e eu cheguei do trabalho, deixei minhas coisas e fui pra casa da Amanda. Então eu cheguei, cumprimentei todo mundo. E na mesma hora que eu terminei de cumprimentar todo mundo, eu falei: Amanda, eu tô passando mal. Eu deitei no sofá, eu tive uma convulsão. Essa foi a terceira convulsão que eu tive, eu já fiz todos os exames. E a gente chegou à conclusão de que minhas convulsões não têm um motivo clínico, não tem nada que justifique. A gente chegou à conclusão que todas elas é mais psicológico.
Lembro que eu acordei muito assustado, sem saber o que estava acontecendo, todas as crianças chorando, todo mundo muito preocupado, porque eu tive uma convulsão muito demorada e foi muito séria. No dia que eu tive essa convulsão, eu vinha de uma semana que tinha sido muito difícil pra mim. Eu tava num momento da minha vida que eu chegava do meu trabalho, eu me trancava no meu quarto, chorava, porque tava sendo muito difícil essa minha aceitação e como que eu ia contar isso pra minha família. Eu tinha muito medo do julgamento, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo do julgamento, a gente sofre preconceito diariamente na rua. Após a convulsão, eu fui no médico, fiz os exames, não deu nada e voltei pra minha casa. E eu decidi que eu ia contar pra minha mãe e pra minha avó naquele dia. E foi assim. Foi difícil pra mim, foi muito difícil contar tudo aquilo que estava acontecendo pra elas. Mas eu precisava. Cada um sabe a hora certa e aquela era a minha hora de contar. E isso não ia mudar a minha relação com elas. Eu dei o espaço pra minha mãe, pra minha avó, porque não adianta eu querer empurrar uma coisa goela abaixo delas, sendo que elas tiveram uma criação totalmente diferente da minha. Então vocês imaginem, se a gente já vem de uma criação machista, imagina a minha mãe que é uma geração antes, a minha avó que é duas gerações antes. Então eu dei o espaço pra elas, tempo delas assimilarem. Quando eu tava na minha casa contando isso pra minha mãe e pra minha avó, a Amanda, o que que ela fez? A família dela ficou muito preocupada, perguntou pra ela, mas Amanda, o que que tá acontecendo pra ele ter passado mal? Aí a Amanda vira pra família e fala, ai gente, é que ele é gay e ele não tá conseguindo contar pra família dele, e isso tá afetando muito o psicológico dele. Ou seja, eu contando pra minha família, né, da minha sexualidade, e a Amanda já me puxando do armário também, porque ela contou pra todo mundo. Depois que eu contei pra minha família, pra minha mãe e pra minha avó, né, principalmente, eu dei espaço pra elas e tudo foi se tornando mais normal. Claro que no começo não foi fácil, minha mãe já fez comentários que não foram legais, minha avó também, mas a gente tem que ir se adaptando, né, gente, a essa nova situação. Eu tinha que contar pro restante da minha família, mas eu falei, gente, eu tô com preguiça de contar pra toda a minha família, né? Aí eu peguei e contei pra uma prima minha, que ela é minha fofoqueirinha, ela não é meia, não, ela é muito fofoqueirinha. E ela já se encarregou de fazer todo o trabalho. Então eu contei pra minha prima e ela contou pro resto de toda a minha família. Eu não considero que essa questão já foi 100% aceita pela minha família, porque é um assunto que a gente não conversa muito. Eu nunca levei um namorado, por exemplo, na minha casa. Inclusive, eu tô recrutando. Me mandem os currículos, gente, que eu tô precisando. É um assunto que a gente não conversa muito. Rola piadinha homofóbica às vezes, rola piadinha machista. Mas eu, no meu local de fala, eu tento ensinar pra eles que aquilo não é legal, que aquilo não é certo. E assim a gente vai, né? Ninguém é totalmente desconstruído. Eu sou um ser humano que eu tô em desconstrução. Às vezes eu me pego tendo pensamentos machistas ou não tão legais. Eu acredito que o primeiro passo é você pensar sobre. A partir do momento que você pensa que você não tá fazendo alguma coisa tão legal, já é o primeiro passo pra você mudar. Um dia eu tô muito feliz. Eu acho que eu posso dizer que eu tive duas vidas, talvez. Tem o Felipe antes e o Felipe agora. Gente, o de agora é muito melhor, sério. Muito grato por todos os amigos que eu tenho, por todos os amigos que eu fiz, né, ao longo da minha caminhada. Eu sou muito grato à família que eu tenho. A gente vê cada caso de violência por aí, né, que deixa a gente tão triste. Eu posso dizer que eu sou privilegiado por ter uma família tão especial na minha vida. O preconceito é algo que a gente convive diariamente. O preconceito, ele tá presente numa entrevista de emprego que você faz. Ele tá presente numa reunião que você vai e as pessoas te julgam e você percebe. Então o preconceito é algo que a gente tem que lidar diariamente. A gente cresce numa sociedade que é muito pautada em padrões. Então o que a gente mais ouve por aí é as pessoas falarem, tudo bem você ser gay, mas pra que ser tão afeminado? Como se você ser afeminado fosse uma coisa que você estivesse querendo ser. Gente, eu sou afeminado e isso é um traço da minha personalidade, não tem nada a ver com a minha sexualidade. As pessoas confundem muito isso. Eu contei um pouco da minha história, eu espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil, não é. Eu acho que aceitação é algo que diariamente a gente tem que trabalhar. Não tente seguir um padrão, seja feliz da forma que você é, tá? Os padrões só servem pra estragar a sociedade, não tente seguir nenhum padrão. Seja você,
sabe? Seja feliz. Espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal, mandem sugestões de vídeos, sabe? Comentem, críticas construtivas. E até o próximo. Beijão!